Um ano para você ligado em tudo sobre futebol. O Resenha Tática tá na área para falar, enfim, sobre o dinizismo. Muita gente sabe que o Fernando Diniz é um dos técnicos mais falados no futebol brasileiro nos últimos anos pelo modelo de jogo dele, né? E eu sempre quis trazer aqui uma análise sobre um trabalho do Fernando Diniz. Esperei um pouco começar o trabalho dele no Corinthians, passar aí pelo menos 10 jogos, para fazer uma análise inicial do trabalho do Fernando Diniz no Corinthians, para que as ideias dele já começassem a ser vistas em campo e a gente conseguir analisar aqui em conjunto, com profundidade, como é que vem sendo esse início de trabalho do Fernando Diniz no Corinthians. Então eu vou trazer aqui alguns vídeos que vão ajudar a gente a ir analisando aqui alguns conceitos do Diniz que já aparecem em campo e também uma coisa muito interessante, que é como o Fernando Diniz se adaptou ao Corinthians. A gente fala muitas das vezes que o Diniz é um cara muito apegado às suas ideias, né? Ele mantém os conceitos, não importando os contextos, mas no Corinthians eu acho que ele levou muito em consideração o contexto e se adaptou muito bem ao time para aí sim começar a aplicar os conceitos e o modelo de jogo dele. Então vamos agora, na análise em vídeo, observar o que mudou no Corinthians com Fernando Diniz. Já que a gente vai falar do Fernando Diniz aqui, eu quero começar com o conceito de paralela cheia, que é um conceito que ele usou praticamente em todo o trabalho que ele teve, mais recentemente no Vasco, e ficou muito marcado também no Fluminense. Recentemente, inclusive, no jogo da Libertadores, quando teve aquela parada técnica e a TV conseguiu flagrar o Fernando Diniz, falando que os jogadores estavam fazendo tudo o contrário do que ele havia pedido e estavam fazendo a paralela cheia. O que é a chamada paralela cheia? É quando vários jogadores se aproximam no mesmo corredor do campo para gerar superioridade numérica. Ele fez isso muitas vezes no Fluminense, vamos lembrar, na campanha do título da Libertadores, em momentos em que o Arias se aproximava do Keno, do Marcelo e do Cano, por exemplo, no corredor lateral esquerdo. Ou seja, vários jogadores no mesmo setor, no mesmo corredor onde está a bola, né? Vários jogadores, então, se aproximam do portador da bola para gerar essa superioridade numérica. O Diniz usou isso muitas vezes com os dois pontas do mesmo lado. E não é que a paralela cheia morreu no Corinthians. Ela não morreu, mas ele vem utilizando muito menos ela. Mas, por exemplo, nesse jogo aqui, contra o Mirassol, só pra gente mostrar que ela não morreu, tá? Lembrando que o Once Sport é o nosso parceiro oficial que ajuda a gente com essas ilustrações, me ajudou mais uma vez para fazer esse vídeo e mostrar o número de jogadores do Corinthians com relação ao número de jogadores do Mirassol nesse lance aqui, tá? É a paralela cheia. Vários jogadores próximos ao portador da bola no mesmo corredor, geralmente corredor lateral. Então o Corinthians conseguiu gerar essa superioridade numérica para conseguir sair através do jogo apoiado nesse lance aqui contra o Mirassol. Então ele ainda continua usando a paralela cheia em alguns momentos na equipe do Corinthians. Só que não é mais uma prioridade do Fernando Diniz. Eu vou mostrar agora na sequência, tá? O time com o Diniz se adaptou, como eu falei no início do vídeo, ao Corinthians e ao elenco que ele tem em mãos. O Corinthians, com o Dorival, antes com o Ramon Dias e com os treinadores mais recentes que passaram, e até na história do Corinthians, foi um time muito vertical, né? É um time que não precisava ter tanta posse de bola para causar dano ao adversário. Então, o Diniz verticalizou muito o jogo do Corinthians. Inclusive, se a gente for comparar aí o tempo de posse de bola com o Dorival para o tempo de posse de bola com o Fernando Diniz, a equipe tinha até mais a bola com o Dorival do que com o Fernando Diniz. Eu acho que é importante a gente contextualizar que com o Fernando Diniz, algumas partidas o Corinthians teve que jogar com um jogador a menos, tá? Jogou alguns jogos fora de Libertadores também, então tem um contexto que é importante. Mas é inegável que o Corinthians é muito mais vertical. O Diniz buscou se adaptar o modelo de jogo dele ao elenco que ele tem em mãos e às características da equipe também, para buscar mais essa verticalidade. No caso aqui, a aproximação desses 3 jogadores, mas numa jogada completamente vertical, tá? Que saiu o Yuri Alberto na cara do gol. Eu quero destacar aqui um jogador. Vou parar esse lance nesse desenho aqui, que é o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro, ele tem aparecido cada vez mais nesse meio espaço aqui, tá? Pelo lado esquerdo de ataque, direito da defesa adversária.
nesse meio espaço aqui para trabalhar junto com o Matheus Bidu. Ele tem feito muitas jogadas por aqui, nesse setor do campo, seja recebendo de costas ou de frente para o gol adversário. E o Bidu é um jogador também que tem crescido muito sob o comando do Fernando Diniz, assim como o Mateuzinho também. Mais uma vez, saída vertical, tá? Do zagueiro até a ponta, o Garro aqui, mais uma vez aparecendo no meio espaço. Dessa vez ele nem vai tocar na bola, mas vai criar uma chance para a finalização do Bidon, que apareceu na área para finalizar esse lance. Agora o Matheus Bidu foi por dentro, mais uma vez o Garro aparecendo no meio espaço, dessa vez o Yuri Alberto finalizando de canhota e o goleiro fazendo a defesa. Agora olha o Matheus Bidu onde está. É o Bidu que está nesse meio espaço. O Garro não apareceu por ali, o Garro estava mais atrás começando a jogada, agora o Garro aparece no meio espaço e quem estava lá é o Matheus Bidu, que centralizou o jogo, recebeu a bola na área e marcou com a perna direita. Eu acho que o Bidu é um jogador que está crescendo muito sob o comando do Fernando Diniz e aparecendo cada vez mais no corredor central, para trabalhar a bola por dentro também, mostrando mais versatilidade, o que o Diniz cobra muito dos jogadores. E o Diniz, no próprio Corinthians, já escalou o Ranieri como zagueiro, o Ranieri como lateral direito. Então, ele busca muito... O Diniz sempre falou, né, que ele prefere um jogo aposicional. O contrário do jogo posicional, né? É um jogo onde os jogadores vão rodando posições e vão se adaptando às situações que o campo oferece. Então o Matheus Bidu tem crescido demais nesse sentido e outro jogador que tem crescido demais nesse sentido também é esse aqui, que é o Mateuzinho. É um jogador que também no último jogo do São Paulo no último jogo do Corinthians contra o São Paulo foi muito bem também, aparecendo pelo lado direito, mas também cortando para dentro. Fazendo essa jogada para dentro, que é como ele fez o gol. Deixou o Ferreirinha no chão e depois conseguiu um belo arremate. Então o Mateuzinho também cresceu muito sob o comando do Fernando Diniz. Primeira fase de construção, tá? Eu vou começar aqui desde a saída com o Hugo Souza e vou até a conclusão do lance lá no ataque. Esse jogo contra o Peñarol estava cheio de desfalques, vive uma temporada péssima e então não estava marcando com pressão alta. Estava mais acuado em campo, marcando com bloco médio-baixo. Então o Corinthians teve essa liberdade para fazer, em um primeiro momento, essa primeira fase de construção. Mas a gente vai ver que é um time que é muito mais vertical. Ele ele atrai primeiro para verticalizar já o jogo e avançar com mais agilidade para o campo do ataque. Quem conseguiu agilizar isso aí foi o Bidu. Mais uma vez apareceu ali como um lateral construtor. A jogada se desenvolveu. Mateuzinho, mais uma vez, aparecendo na direita, cortou para dentro e finalizou a jogada. Então, o Corinthians é um time muito mais vertical, busca sair com muito mais agilidade do campo de defesa. E também, o Diniz falou isso na última coletiva dele, inclusive. E isso me chamou muita atenção também, que a equipe tem que buscar variações, não é só a saída curta. Aliás, isso é uma coisa que muita gente que trabalhou com o Diniz falou, e o próprio Diniz já falou também. Não é só sair curto, tá? Sair curto é uma opção, ele quer coragem dos jogadores para conseguir fazer essa saída curta. Mas os jogadores têm que ser inteligentes também dentro do campo e optar por uma inversão, por uma bola mais longa, por se desfazer da bola quando necessário também, quando a situação em campo se apresenta. O gol que o Corinthians sofreu, que o Ranieri errou a saída de bola, foi uma tomada de decisão infeliz do jogador. O próprio Diniz falou na coletiva que ele quer a coragem do jogador, mas que, obviamente, ele não aconselha o jogador a jogar por dentro quando tem um jogador pressionando, como estava fazendo o Bobadilla naquele lance, né? Jogada por dentro é quando há um passe muito claro, uma situação muito clara para avançar com agilidade no campo, para o campo de ataque. Não foi o caso do Ranieri, foi uma decisão pessoal que acaba deixando muito em evidência a saída curta do Diniz, né? E muita gente acha que isso é culpa do Diniz. Meu Deus do céu, isso é culpa do Diniz. Mas tem um jogador em campo que vai tomar a decisão, né? E não é o Diniz que toma essa decisão, apesar dele incentivar a coragem do jogador a fazer essa saída curta, mas não por dentro, como naquele contexto que se apresentou diante do Ranieri. E aí ele falou sobre variação de jogada, né? E é o que mostra esse lance aqui contra o Peñarol mais uma vez. Como o Corinthians buscou inversões da jogada, né? Não buscou sair curto, ele buscou inverter muitas das vezes a jogada. Inverteu primeiro para o lado esquerdo, atraiu para cá,
para depois inverter para o outro lado, para o lado direito, onde a jogada acabou sendo concluída, tá? Agora vamos falar da fase defensiva, tá? A gente falou um pouco da fase ofensiva, da construção, primeira fase de construção, e agora a gente vai falar da fase defensiva do Corinthians, que foi o grande destaque do início do trabalho do Fernando Diniz, tá? O Diniz passou aí 6 jogos sem sofrer gols e foi uma coisa que chamou a atenção de muita gente, já que o Fernando Diniz é um treinador que é marcado justamente pelo jogo ofensivo e não pela fase defensiva, né? E acho que ele priorizou muito a fase defensiva no Corinthians. E a nossa equipe já perguntou para ele em coletiva, ele já falou em outras coletivas também sobre isso, e nunca deu indicações, né, justamente do que ele pede para os jogadores. Mas ele falou muito em coesão da equipe e em ajudar o outro sempre, né? Em a equipe estar disposta a manter a intensidade, que é o que ele mais cobra no trabalho dele, e ajudar sempre ao outro. E o Diniz também se adaptou ao Corinthians no sentido de que, dentro do elenco do Corinthians, ele não tem os zagueiros mais velozes. Como ele buscou ter no Vasco, por exemplo, o último time dele, ele trouxe o Cuesta, que é um jogador com um físico avantajado, e o próprio Robert Renan, que é um defensor também de agilidade. Do Corinthians ele não teve tempo de mercado e não tem jogadores com essa característica. Então isso é um problema que pode ser gerado para ele se ele optar por uma pressão alta com linhas bem altas, né? Como nesse caso aqui do Santa Fé, ocasionalmente aconteceu, tá? O Corinthians tentou uma pressão alta por aquele lado, levou bolas nas costas, e olha a corrida aqui do zagueiro do Corinthians, acho que é o Gustavo, que não conseguiu acompanhar o atacante de meio. Então, ele tem essa consciência de que o Corinthians não tem os defensores mais velozes para acompanhar os atacantes adversários. Então ele tem optado sempre, ou quase sempre, né, com blocos médios baixos. Não pressionar tanto o portador da bola, manter a compostura defensiva, a coesão entre linhas e buscar fechar principalmente o funil do futebol, né? Aquela região próxima da área no corredor central. Eu vou mostrar já nesse lance aqui contra o Vasco, que foi um jogo que o Corinthians jogou boa parte dele com um jogador a menos e ainda assim ele conseguiu dar pouquíssimo espaço para o Vasco criar chances. O Vasco só criou praticamente chutando de fora da área. Você vê como é que o Corinthians protege bem essa área central aqui, ó. Não deixa o Vasco fazer infiltrações por aquele lado. O Vasco rodou a bola várias vezes, não conseguiu infiltrações e teve que apenas tentar, né, arrematar de fora da área, mas conseguiu criar poucas chances. O Corinthians com o Fernando Diniz está deixando os adversários criarem pouquíssimas chances, porque não tem se exposto tanto como fez em outros trabalhos, né? O Diniz entendeu o elenco que ele tem em mãos e conseguiu adaptar o modelo de jogo a uma fase defensiva com blocos mais médios e baixos para não expor tanto os zagueiros que ele tem, usando muito bem o Ranieri, que é um jogador muito importante desse trabalho do Fernando Diniz, protegendo bem aquele corredor central também, e os volantes. No último jogo contra o São Paulo, jogou o Carrillo, que jogou muito bem, e o Breno Bidon, que foi muitíssimo bem, fez uma grande partida, ajudando o time criativamente. É um jogador muito inteligente, técnico, mas também na fase defensiva. Então o Diniz se adaptou muito bem, ele teve uma boa leitura do elenco do Corinthians, ele viu ali as características dos jogadores e conseguiu potencializar nesse início de trabalho o que cada um tem de melhor, sem priorizar o modelo de jogo dele, tá? Ele priorizou o elenco que ele tem, o time que ele tem, e a partir disso ele foi ajustando essas características ao modelo de jogo dele. Eu inverti aqui a nossa ordem do resenha para encerrar agora com os números do Fernando Diniz. Agora que a gente já entendeu como que o Fernando Diniz adaptou o modelo de jogo dele às características do elenco do Corinthians e também como o elenco do Corinthians está começando a assimilar o modelo de jogo do Diniz, vamos fechar com os números do Diniz até agora no Corinthians. Ainda é um recorte muito curto, tá? São 10 partidas, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Com o Diniz, o time marcou 13 gols e sofreu 5. Eu acho que eu falei no início do vídeo em algum momento que foram 6 jogos sem sofrer gols, mas foram 7. Os 7 primeiros jogos do Corinthians com o Fernando Diniz, a equipe não sofreu gols. Sofreu só recentemente agora contra o Mirassol, contra o Santa Fé e os 2 gols contra o São Paulo, mas o time está deixando os rivais criarem muito poucas chances, tá? Mesmo no jogo contra o São Paulo, que o time sofreu 2 gols,
as chances criadas pelo São Paulo foram justamente presentes do Corinthians, né? Primeiro o presente do Ranieri, que terminou no gol do Luciano, e depois o gol contra do Mateuzinho. Agora fica a grande questão, né? Como que o Fernando Diniz vai se comportar quando as coisas começarem a desandar um pouco? A gente sabe o quão dinâmico é o futebol brasileiro, a gente sabe que o Corinthians não tem um elenco de topo de tabela do Campeonato Brasileiro, então em algum momento a crise vai aparecer. E fica a curiosidade para entender como que o Fernando Diniz vai lidar com isso, como que a Fiel vai lidar com isso e como que os jogadores do Corinthians vão reagir a isso. Agradeço mais uma vez a tua companhia aqui no Resenha Tática. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo se você gostou e siga com a gente acompanhando tudo sobre futebol aqui no YouTube Diogol. Um abraço.